Qual o sentido de um clássico ser chamado de clássico da amizade? E até ter foto das organizadas juntas? Nenhum, a não ser que você esteja falando de Vasco e Botafogo. Sabe aquela regra de que toda história tem uma exceção? Pois é, achamos a exceção. E se você souber o que realmente aconteceu, confia, tudo vai fazer sentido. Lá na década de 20, o Vasco ia jogar pela primeira vez o Campeonato Carioca. Mas todos os times do Rio de Janeiro estavam se posicionando contra. Eles queriam vetar o clube por seu elenco ser composto majoritariamente por pessoas pretas e analfabetas. Mas adivinha qual foi o primeiro clube a ficar do lado do Vasco? Isso mesmo, o Botafogo. Depois disso, o gigante da colina foi finalmente aceito e começou a ter uma melhor relação com os outros grandes do Rio. E esse foi apenas o começo de uma grande união. Na década de 30, mais um capítulo. Os clubes se juntaram e criaram um Carioca paralelo, sem Fluminense e sem Flamengo, mostrando assim que eles estavam juntos. Em 1970, um marco importantíssimo na história. No clássico desfile de bandeiras do Maracanã, Vasco e Botafogo se uniram e desfilaram juntos. Isso acontecia todos os anos. Inclusive, é nesse contexto que as duas torcidas viraram amigas. Veja bem, amigas, não aliadas, mas de boa convivência. E sabe qual relação também pode ter uma boa convivência? A nossa. É só me seguir aqui. Mas voltando, as torcidas podem até se encontrar, se dar feliz aniversário nas redes sociais, não colocar o escudo de uma ou da outra de ponta cabeça, como fazem com os rivais, e assim seguem com sua boa relação, sendo quase impossível qualquer tipo de confronto entre as duas. Não à toa, esse é o único clássico que acontece em São Januário. Claro, dentro de campo é vida ou morte, mas fora dele, a história fez e assim seguiu. Mas eu sei que você já se perguntou: só faltava essa. Agora, além de falar do Botafogo, vou ter que dar pitaco sobre o Vasco da Gama. Vasco da Gama, Vanessa, é isso mesmo? É claro, eu não gosto desse time. Eu gosto do Botafogo. Vasco da Gama eu tenho a implicância mesmo. E onde entra o fair play, o respeito entre as torcidas? Por que tanta agressividade? Anda logo, começa de uma vez este episódio porque eu já sei que vou ficar irritada. Você prefere que eu faça ele sozinho? É claro que não. Se você fizer sozinho, a sua audiência vai ficar sem entender nada. E eu fazendo as perguntas que você precisa para explicar o que quer, muita gente já não entende. Imagina sem. Ruim comigo, pior semigo. Vasco da Gama. Pior semigo. Você hoje está atacada. Anda logo, Stemp, para de enrolar. Fala logo dessa amizade de irmão. Pois muito bem, vamos começar então. Como você explica essa amizade entre Botafogo e Vasco da Gama? Digo, entre Botafogo e Vasco da Gama. E eu sei lá. Faça um esforço mental. Eu quero ver se você descobre. Tá bom, deixa eu pensar. Os dois são preto e branco, é isso? Não. O Roberto Dinamite fez o gol mais bonito da história do Maracanã no Botafogo. Não. Então tem a ver lá com o vídeo do início desse episódio. Eu diria que não. Mas é claro que é. Não pode ter outra explicação. Você se esquece que eu sou o cara que busca encontrar nas entrelinhas a mística que explica as situações mais bizarras do universo futebolístico do Sobrenatural de Almeida. Nossa mãe. Falou e não disse nada. Você hoje não está bem mesmo não. Anda logo, tungstênio, esperirica de uma vez essa situação. Vamos lá então. No episódio 196 eu falei mais uma vez sobre como o apóstolo João viu Jesus com uma espada saindo da boca e de como isso teve uma ligação com o Botafogo. Por meio da Pedra do Sol. Exatamente. Agora, segundo a tradição maia, o deus Kukulcán chegou na península de Yucatán vindo pelo mar. E passou para eles todo o seu conhecimento. Agricultura, ciências, astronomia. E como você bem sabe, eu teorizo que alguém os instruiu a construir a Pedra do Sol. E o ser com a adaga do sacrifício saindo da boca. No meio de um pentagrama. Exatamente. Exatamente. Agora raciocina comigo. Quando o apóstolo João viu Jesus com a espada saindo da boca, ele viu algo que precisava acontecer, certo? Certo. E quem batizou Jesus foi João Batista, certo? Certo. E João Batista disse que ele batizava com fogo. Mas que depois dele viria um que iria batizar com água.
com água e com Espírito Santo. No episódio 173 eu mostrei como essa profecia de certa forma se cumpriu quando o galeão São João Batista, apelidado de Botafogo, chegou ao rio para batizar o bairro de Botafogo. E veio pelo mar. E era um galeão português. Ah, eu já entendi. O galeão chamado Botafofo tinha a cruz de Malta em suas velas. Então, fazendo um esforço mental, imagine que as pessoas de agora pudessem voltar no tempo para ver a chegada do galeão Botafogo chegando no rio. O que você acha que elas diriam? Stemp, você vem com cada uma. Como é que eu vou saber? Mas você nem se esforça para responder. Tá bom, deixa ver o que eu diria. Eu diria: olha lá o barco chegando. O barco. Olha lá o barco chegando. Tá bom, eu diria: olha lá o galeão chegando. Seja mais específica. Olha lá o galeão Botafofo chegando. Tá bom assim? Melhorou. Agora, se eu estivesse ao seu lado, diria: e ele vem com a cruz de Malta nas velas. Mas você sabe que essa cruz do Vasco não é a de Malta, não sabe? Eu sei, mas vamos deixar isso para outro episódio. Não atrapalha meu raciocínio. Tá bom, vai lá. Continua. Então você veria o galeão Botafogo e eu a cruz de Malta do Vasco da Gama, no mesmo navio. Mas e daí? Não te parece que existe uma simbiose entre Botafogo e Vasco, expressada nessa imagem? Uma simbiose. Sim. Uma simbiose. Olha o que o hino do Vasco diz. Tua imensa torcida é bem feliz. Norte-sul deste Brasil. Tua estrela, na terra brilhar. Ilumina o mar. Mas não é a estrela do Botafofo. E que estrela é então? E eu sei lá. Só perguntando a Lamartine Babo. Vamos de Google. Essa frase, tua estrela, na terra brilhar ilumina o mar, do hino do Vasco da Gama, é uma das mais poéticas e cheias de significado de Lamartine Babo. A interpretação mais comum e amplamente aceita é que ela faz uma referência direta a dois pontos fundamentais na história e na identidade do clube. A estrela na terra representa o sucesso e o brilho do Vasco no futebol, o esporte praticado em campo, em terra firme. Lamartine Babo compôs o hino em 1949, um período de grande êxito do clube. O verso destaca a força e as glórias do Vasco no futebol, esporte que se tornou sua principal vitrine. Ilumina o mar é uma referência clara às origens do clube. O Vasco da Gama foi fundado como um clube de regatas, ou seja, de remo, esporte que se pratica no mar. O verso sugere que a luz e o sucesso conquistados na terra, futebol, refletem e honram a tradição e as glórias que o clube já tinha no mar, remo. É uma forma de dizer que o brilho do Vasco no futebol ilumina e engrandece suas raízes marítimas. Em resumo, a frase é uma metáfora que une as duas grandes paixões do clube, o futebol e o remo. Ela celebra o sucesso recente no campo de futebol, sem esquecer a história vitoriosa e a tradição nas águas. Que interessante! Mas e o Botafofo com isso? O Botafogo com isso é que quando o galeão São João Batista veio pelo mar para batizar o bairro de Botafogo, acabou cumprindo uma predestinação. Uma predestinação feita há 2000 anos. E ele veio com a cruz de Malta desenhada nas velas. Daí que você conclui que Botafofo e Vasco têm essa ligação que vai além dos campos de futebol. Isso não te parece razoável? Bem, se Botafofo e Flamengo têm uma relação que reflete a transposição atemporal do livro sagrado dos maias, vai ver Botafofo e Vasco tem também uma que tem a ver com o cumprimento do que foi dito nas escrituras sagradas. Quem sabe? Quem sabe? Mas o que eu sei mesmo é que de vez em quando as torcidas de Vasco e Botafofo entram em confronto com a do meu Flamengo. Por que isso? Eu sou contra estes confrontos, mas fato é que Fogão, Vascão, amizade de irmão. Nossa, quanta implicância! Será que é de verdade mesmo essa amizade? Se é verdade ou não, eu acredito que essa amizade tem um quê de profecia.
mas uma das tuas teorias. Mas e se eu estiver certo? Já pensou? Não, estou pensando agora. E se for verdade, então isso significa que o futebol é só uma desculpa. E o Botafogo é mais que um clube. É uma predestinação celestial. Estádio lotado, a partida estava tensa, mas a cabeça de alguns torcedores estava parada no tempo. Do alto de uma arquibancada, um torcedor começou a gritar para o jogador negro: macaco, macaco. O jogador acostumado engoliu a raiva e continuou, mas no céu, os anjos se entreolharam e disseram, curioso, criaturas feitas à imagem de Deus, chamando a obra-prima dele de animal. E ironicamente revelando sua selvageria. Cristo também, observando a cena, falou: engraçado, quando insultam o outro, não percebem que revelam mais sobre si do que sobre quem estão ofendendo. Afinal, o insulto revela o coração do ofensor, não do ofendido. Acham que a cor da pele é a essência, quando na verdade não passa de um reflexo de luz sobre o pó da terra. O pó é o mesmo para todos. A diferença não está no barro, mas no sopro que eu dei a cada um. Quando chamam um irmão de macaco, estão cuspindo no meu sopro. Naquele momento, o placar da partida se alterou misteriosamente. Dignidade 1 e ignorância 0. Os torcedores que zombavam perceberam que a própria voz soava como um grunhido. Não era o jogador que tinha sido rebaixado, mas sim aqueles que desceram da condição de imagem divina para a caricatura do próprio insulto. Porque a acepção de pessoas não é, na sua essência, apenas ofensa ao outro, mas também uma blasfêmia contra o Criador. Porque em Atos 17:26, ele diz que resolveu criar de um só sangue toda a humanidade. No reino dos céus não entra quem chamou o outro de macaco, porque na verdade ele já se desumanizou antes de morrer. É a falência do amor e a ruína da fraternidade. Essa acepção de pessoas, que a gente não pode dizer aqui a palavra porque pode cortar a divulgação do vídeo, isso não revela a inferioridade da vítima, mas sim a decadência moral de quem pratica.